Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Cientistas do Bem-Estar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto. Eu trouxe uma pessoa aqui para falarmos de um assunto que talvez possa gerar polêmica, mas antes de tirar qualquer conclusão, assista o programa até o final, se informe, entenda exatamente e mais do que entender, se permita entender algumas questões que têm assolado aí, né, que têm nos arruinado. É essa ditadura da beleza. Eu falo de ditadura porque, infelizmente, as pessoas têm se afundado em uma busca pela perfeição que não existe. Na verdade, o que existe é o autoconhecimento, é o amor próprio, a autoestima, né? Como nós já havíamos falado Sim. antes, assim. Que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me respeito, mais eu gosto de mim. E veja bem que não estamos falando, não falaremos em nenhum momento, não faça isso, não faça aquilo. Mas olhe para você com amor, olhe para você com respeito e a partir daí faça isso e faça aquilo. Com vocês, né? E seja muito bem-vinda, a doutora Elizabeth Brenda. E, gente, não, primeiro eu vou falar, Elizabeth, seja muito Muito. Eu bem-vinda. Eu que te estou muito agradeço. feliz com a tua presença aqui. É. Porque a gente tem dentro, né, da filosofia, do que a gente acredita, como cientistas do bem-estar que somos, ideias muito parecidas, né? A doutora Elizabeth, eu vou só ler um pouquinho para vocês verem como eu tô, né? Tô me achando hoje aqui. Ela é mestre e doutora em cirurgia plástica, autora desse livro aqui que eu já ganhei de presente o meu, vou ler, devorar aí nos próximos dias, né? A grande ousadia, o alimento como terapia para a vida, né? E a gente vai falar um pouquinho dele aqui também, tá? A jornada da cirurgia plástica começou com estudos e pesquisas sobre cicatrização ainda na fase da residência, tá? E por que isso, né, despertou essa grande paixão na doutora, assim, na Elizabeth? Vou falar Elizabeth, que aqui a gente chega, a gente bate Sim, papo, a gente troca umas lógico. ideias, Aham. então a gente fica nesse momento muito best aqui, né? Porque a gente tem muito em comum. Elizabeth, eu não vou ler. Eu quero Hum. que você fale um pouco sobre a sua jornada para chegar até aqui, né? Nessa sua estrada aí. Uau, teve tanta coisa linda, tanta coisa, porque assim, eu entrei para a faculdade de medicina e eu me entendo criança pensando que eu queria fazer pesquisa e queria ser médica, cuidar dos outros. Então, assim, eu não sei fazer outra coisa, né? Eu sempre estou nessa pegada de querer cuidar, de querer ajudar, enfim. E, assim, entrei na faculdade, comecei a estudar, e aí eu percebi que tudo que eu fosse fazer em termos de cirurgia, eu Tá. tinha que saber alguma coisa sobre a cicatrização das feridas, porque se você se machuca, se você tem uma pneumonia, você vai cicatrizar, se você teve um infarto, você vai cicatrizar, Sim. tudo está relacionado à cicatrização de feridas. E tá bom, comece a estudar, isso nós estamos falando de quase 40 anos atrás, né? Foi É ontem. pouquinho tempo de profissão. E aí eu fui me apaixonando pelo assunto, fiz mestrado, fiz doutorado, só que a cicatrização ela tem uma amplitude de conhecimento que assim, hoje em dia você fica assim, até um pouco sobrecarregada de pensar nas possibilidades de coisas que você precisa saber para você entender um pouco essa mecânica. Né? Mas eu fui por sempre por um lado assim mais natureba da vida, sabe? Eu acho que a Uhum. natureza ela tem um conjunto muito bonito, Ela ela é tem um sábia, né, ela é gente? sábia. Então eu sempre procurei entender quais são os fatores que vão afetando essa cicatriz. Por que que você tem uma melhora aqui? Por que que você tem uma pior ali? Enfim, e aí, ao mesmo tempo em que eu treinava a técnica, porque fiz depois a especialização em cirurgia e cirurgia plástica. Então, eu sou cirurgiã plástica, de verdade, só faço isso hoje, mas eu preciso dar um pouco a mais para essa Sim. paciente ou esse paciente que me procura, sabe? Ele quer qualidade, porque a cirurgia plástica, ela tem que ser aí a gente vai falar depois, né? Um topo e um refinamento de um processo de Sim. melhora de vida, né. Então eu faço muita reconstrução de mama, eu faço muito tratamento de tumor e faço muita cirurgia estética, Hum. mas eu acho que é tudo um processo. E aí entrou a minha questão da alimentação junto com uma questão pessoal, enfim. Eu sou a pessoa que estou sempre explorando o que que eu posso fazer de melhor. Já pesquisei bastante sobre exercício, sobre reabilitação dos pacientes que eu opero. Enfim, é uma história longa aí, né. Eu sou uma defensora do equilíbrio alma, mente e corpo. Eu falo que quando a gente entende,
né? Na pós, eu falava, a gente estudou muito isso, e era algo que já tinha a ver comigo. E eu fiquei mais fascinada ainda. Então, hoje, tanto aqui nas redes, né, no YouTube, Spotify, Deezer, as outras redes, tudo que eu posso levar às pessoas, esse conhecimento, esse reconhecimento desse equilíbrio, me deixa muito feliz. E eu procuro todas essas informações, através de você e outros convidados também, trazer esses esclarecimentos, porque, como eu falei há pouco, e você confirmou, a natureza ela é muito sábia. Tudo a gente pode encontrar na natureza, né? Desde aquele chazinho da avó que se falava antigamente, que cura isso e aquilo, né? Essa sabedoria que vem aí muito da nossa ancestralidade também, ela foi muito podada pelo imediatismo. Sim. Né? Eu penso que hoje as pessoas, por conta desse imediatismo, estão ficando cada vez mais doentes, na verdade. Por exemplo, deve acontecer muito no seu consultório, não sei se dentro do perfil do seu paciente, de chegarem e falar assim, eu vi isso daqui, eu quero isso igual. Tipo um rosto, né, uma coisa nem assim. chega para mim, Linda, Nem porque chega porque não é seu perfil, não é né? meu perfil, né? Mas eu já escutei de algumas pessoas falarem isso, olha, eu quero isso, por exemplo... Na parte da bioestética, tem uma colega que trabalha comigo lá no Cientistas, né? Que eu tenho um escritório físico, físico. O Cientistas também é físico, tá, gente? Não tem escritório. E ela fala, Linda, é muito comum as pessoas chegarem com uma foto de uma pessoa famosa, mas aquela foto, tá tratada, tem um filtro, tem... Essa coisa do filtro virou uma coisa muito terrível, né? Só que não é a vida real de uma pessoa, de um simples mortal, que é a pessoa que trabalha, né, que tem um trabalho, tem uma profissão, que exige dela, às vezes, longas horas de deslocamento. Aí é mãe, aí é pai, é isso, aquilo. Lógico que dá para você ficar muito bem. Olha, nós somos a prova aqui. Mas aí eu preciso prestar atenção na alimentação. Há pouco eu estava comentando até com você sobre como tirar algumas coisas da minha alimentação tem feito uma diferença, algumas experiências que eu tenho feito, assim. Então, é esse reconhecimento, né, que faz para mim toda a diferença. E entender esse equilíbrio alma, mente e corpo. Né? Sai um pouco também desse imediatismo. Não é à toa que a gente hoje é o país mais ansioso do mundo, né? Sim, eu acho que a gente tem que pensar em duas coisas. A natureza é muito sábia. E ela é simples, mas ela não é banal, ela não é superficial, tá? Então, quando você pega um conhecimento que está relacionado a alguma coisa da natureza, você percebe que a quantidade de processos para aquilo lá corra muito fluido, muito simples, é enorme. Agora, o chato é que a gente pega uma fração desse conhecimento e banaliza e fala assim, toma isso daqui, que isso daqui vai resolver todos os seus problemas. Não é bem assim. A gente tem que entrar num nível individual se a gente quer ter uma solução de qualidade, né? Mas você sabe que isso acontece nas terapias também, Elizabeth. As pessoas, elas chegam, hoje a gente tem um leque. A gente tem a psicoterapia, tem a terapia, tem as terapias integrativas, né? Mindfulness, tem aí a constelação familiar, enfim. N situações, barra de axis. Então a pessoa chega e fala, não, eu vou fazer aquilo porque é aquilo que funciona. Para cada história, se eu não olho para a história da pessoa, se eu não respeito a história da pessoa, né? Não adianta. E outra coisa, às vezes a pessoa foi fazendo um monte de coisas e aquilo ali veio para complementar e aí abriu, né, ajudou a abrir, mas existiram outras situações. Então, tem que ter esse respeito também a essa coordenação, a esse entendimento de que é um processo. É igual quando você vai tomar uma medicação. Por que os médicos às vezes falam, você tem que tomar durante 7 dias. No terceiro, as pessoas já estão bem, deixam de tomar, aí cria-se as superbactérias, né? Porque mais ou menos é isso, né? Tem uma série de fatores, né? As superbactérias hoje é um problema sério que a gente não está prestando muita atenção. Aliás, não está sendo tão divulgado quanto deveria, mas eu falo que é uma sequela que a nossa ciência vai deixar para gerações futuras, né? Por quê? Porque quando você pensa na superbactéria, é uma bactéria que você não consegue tratar mais com os antibióticos que a gente tem. E que vai demorar muito para que se desenvolvam novos para poder acabar com essas bactérias, como era feito no começo dos anos, do início do século passado, onde você tinha um primeiro antibiótico, uma penicilina, que era capaz de matar as bactérias e cuidar das doenças que eram causadas por elas, né?
E hoje a gente tem antibióticos muito mais modernos, mas a gente não consegue chegar nesse nível. Por quê? Porque elas foram adquirindo uma resistência a esses antimicrobianos. Só que uma parte dessa resistência aos antimicrobianos que a gente tem hoje é por conta do alimento, do jeito que o alimento é processado. Tá? Interessante isso. Então, a maior fonte de antibióticos, se eu perguntar para você, por exemplo, Linda, você toma antibiótico? Você vai falar assim para mim, não, eu só quando eu fico doente, quando alguém me faz uma prescrição, né? Mas você não sabe que dependendo da carne que você estiver comendo, você está comendo antibiótico com essa carne. Nossa. E isto está causando em você uma mudança na sua microbiota, e aí vou fazer só uma parte. Microbiota é aquele conjunto de germes que a gente tem dentro do nosso organismo todo, mas principalmente no intestino. E na hora que você desequilibra isso, você se torna doente de outras coisas que não tem nem como eu começar a te Nossa. dizer aqui, porque vai desde doença neurológica, estados de depressão, de ansiedade, inclusive doenças autoimunes, né? Então, você desencadeia uma quantidade de coisas de doenças crônicas que praticamente abrange todo o leque da medicina. O uso de probióticos ajudaria um pouco a amenizar isso ou a redução do consumo de alguns alimentos seria a melhor Aí a gente alternativa? precisa pensar, porque o probiótico, ele tem o seu valor. Mas se você estiver com um cano arrebentado dentro da parede, mofou a sua parede, você vai lá e passa uma tinta, o que que vai Não acontecer? Você resolve. pode resolver naquele momento, você fala, deu uma tapeada aqui, mas você continua com aquele mofo e daqui a pouco a parede está caindo. Sim. Entende? Então, a nossa medicina de tampar buracos ou de tratar só aquele sintoma, ela é uma medicina doente, né? Nossa. Então, você precisa. Quando você vai falar, probiótico ajuda? Depende. Depende do contexto, depende de que momento. Às vezes pode até complicar mais, né? Dependendo do momento que você vai tomar, da cepa de antibiótico, de probiótico que você vai tomar. Porque a gente tem bilhões de bactérias dentro da gente. Caraca. E isso é tão específico, Linda, que é como se fosse uma impressão digital. Cada pessoa tem uma diferente. Então, o que é verdade para você, o que é bom para você, pode não ser para mim, pode não ser para uma pessoa da sua família, sabe? Então, é muito específico. Eu conheço pessoas, eu tenho uma resistência a tomar medicações, né? Drogas. Lembrando que toda medicação é uma droga, né? Sim, sim. Ah, mas é só um remédio para dor de cabeça. É uma droga. Acabou, gente. Então eu tenho uma certa resistência. Sou a pessoa que vai, deixa eu tomar uma água, tomar um chazinho e tentar deitar. Eu vou muito por esse lado. Tá. Lógico que se é uma situação em que eu preciso tomar, eu vou tomar. Sim. E eu sou aquela que se o médico mandar eu tomar 7 dias, eu vou tomar os 7 dias e tá tudo bem. Né? Eu tô falando com um profissional, então eu confio naquilo que ele tá me passando. Só que eu vejo muitas pessoas que elas adoram se automedicar, né? Eu fico passada, assim. Eu conheci uma pessoa que você estava tomando remédio, ela, deixa eu tomar esse remédio, porque o que eu tô tomando não tá dando certo, assim. Eu olho e falo, gente, né? Pedia nome, receita, sabe? Umas coisas assim, você olha na casa da pessoa, ela tem uma farmácia, aquilo me dá coisa, juro. Quando eu vejo aquilo, me dá coisas, assim. Isso é muito perigoso, né? Muito, muito. E isso cria uma consequência quando você vai envelhecendo, né? Muito nociva, porque eu já vi gente, assim, há um tempo atrás eu estava numa situação de estar sentindo algumas dores, enfim, articulares e tal, e aí umas pessoas diziam para mim assim, isso é por conta da sua idade, sabe? Você já está ficando velha, já está na menopausa e tal. Então, o que que acontece? Você passa a associar envelhecimento, tá? Que é uma coisa natural, com a doença, e não é verdade. Concordo com você Porque a pessoa plenamente. começa a se machucar com alimentos e depois com remédios e vai carregando isso. Só que aí ela fica vivendo mais, mas de uma qualidade de vida muito ruim. E ela acha que isso pode ser revertido simplesmente com uma pílula mágica. Então a pessoa fica em busca de um remédio que resolva todos os problemas, que provavelmente é essa situação. O meu remédio não está dando certo e eu vou tomar um outro que o meu vizinho está tomando, sabe? Não tem cabimento. Então você vê aquelas pessoas que não saem de casa sem uma necessaire de remédios, que é quase de uma. Quando vai viajar, não pode perder aquela mala, porque senão a pessoa não consegue chegar no destino e sobreviver, né? O que é uma loucura. Veio uma coisa aqui, a gente falando sobre essa questão da individualidade, que é algo muito importante para mim,
né, e sobre remédios, sobre os maus tratos. Dentro das mentorias que eu faço, eu falo muito para os meus clientes assim, olha, tenha paciência com você. Porque a pessoa chega numa mentoria, ou até mesmo na terapia, porque eu tenho 2 públicos, né, diferentes hoje que eu trabalho, Tá. e elas querem que em 1 mês elas já estejam saltitantes. Só que é uma pessoa que durante 30 anos se machucou ou foi machucada. Sim. Que tem lá as suas questões emocionais, que veio desde o processo gestacional, aí passa pela primeira infância, a adolescência, que é um assunto que às vezes ele é negligenciado, mas é muito importante de ser colocado dentro disso, e aí ela chega na vida adulta. Aí ela resolve fazer terapia, quando ela se permite fazer a terapia, porque muita gente ainda vira e fala, eu não estou ficando louco, então eu não preciso fazer terapia, eu não preciso de uma mentoria, eu não preciso de ninguém. Se eu precisar de alguém me dizendo o que eu vou fazer, eu vou pro boteco, eu converso com os meus amigos, eu falo isso, gente, existem profissionais para te ajudar, mas enfim, que é outra história. Mas é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. A pessoa foi se machucando ou sendo machucada a vida inteira, né? Aí ela chega e de imediato ela quer que o negócio aconteça, que tudo se resolva em 1 mês, 2 meses. Ela não se permite, por exemplo, eu creio que aconteça muito isso também no processo nutricional, né? Que ela tem de 6 meses a 1 ano para passar por um processo de detox, né? Dar uma tirada de algumas coisas ali, para adquirir novos hábitos, para começar a colher frutos daquilo. É muito semelhante esse processo, não é, Olha, Elizabeth? eu vou só te dar um parâmetro aí em termos de cicatriz, né? Quando você se machuca, você desencadeia uma reação cicatricial que é longa, não vou entrar no mérito e tal, mas que chega lá por volta dos seus. Vamos pensar em cicatriz de pele, que é uma coisa fácil, que a pessoa sempre tá assim, tem essa referência, né? Então imagina assim, que durante um tempo você vai ver que a sua cicatriz ela é clarinha, tá tranquila, e aí passa um tempo, tipo 30 dias, 40 dias, a sua cicatriz começa a ficar pior, ela começa a ficar mais vermelha, ela começa a ficar mais espessa, e aí a pessoa entra em parafuso achando que ela tem um problema de cicatrização, quando ela não sabe que este processo é um processo que a gente chama fisiológico, é normal, porque à medida que você vai se movimentando mais, o seu corpo vai entendendo que ele tem que dar mais resistência para aquele local. E só depois de algum tempo é que ele percebe e fala assim: não, olha, tá tudo bem, não precisa deixar tanta cicatriz nesse local. Aí ele vai reabsorvendo um pouco dessa cicatriz, que é aquele fenômeno de que você percebe que, passado 1 ano, a cicatriz vai clareando um pouquinho, ela vai ficando mais tranquila, ela vai ficando mais fininha, ela fica mais amolecida. Então, só por aí você imagina quanta desinformação existe a respeito da necessidade de você ter um tempo e você conhecer esse tempo para não ficar nessa ansiedade de achar que amanhã minha cicatriz ficou vermelha, então eu preciso passar isso, passar aquilo, passar qualquer coisa, porque não vai levar a lugar nenhum, né? Não. E talvez até faça com que essa porção de manipulações que você tenha possa piorar o tempo que você vai levar para ficar melhor, né? Então eu acredito que você tem que ter uma paz de ter o conhecimento, saber como é que ele vai se processar e ir percebendo e tentando um contato com o seu profissional, Sim, enfim, para poder importantíssimo isso. ter uma referência de que se isso está acontecendo de uma forma correta ou esperada, né? E isso vai ter a consequência boa no final, né? Você se especializou na reconstrução de mamas, né? Principalmente no pós, depois de um CA, é isso? Isso. Eu faço muito a questão de tumores e de reconstrução de mama, né? Então, assim, a quantidade de pacientes que eu tenho de reconstrução de mama é a maior fatia do meu público de consultório ao lado das estéticas, né? Normalmente as pessoas têm muito mais estética e pouca reconstrução. Eu sou o contrário, eu tenho praticamente mais reconstrução do que estética, ou muito perto uma da outra, né? Como essa mulher chega para você? Porque a gente está Puxa. falando de emoção, né? Trazendo um pouco assim da questão mental, né? Da saúde mental. É a pessoa que passou por um processo delicado de identidade do feminino, né? Sim. Além de toda essa cobrança social que a gente tem, existe a questão da cobrança, que é uma coisa muito importante, a mulher se olhar e se ver com os seus seios, né? Sim. É uma identidade. Como você costuma lidar com isso emocionalmente ali? Porque você vira meio psicóloga da galera também, né? Porque você tem que ter uma postura muito diferenciada. É muito.
Muito incrível, inclusive, até, porque você tem que, é uma doação também, uma troca ali, né? É muito generoso o que eu recebo, sabe? Eu acho que Uhum, sempre eu recebo muito mais das pessoas do que eu sou capaz de dar, né? Então, o momento em que uma pessoa chega com um tumor é um momento sempre de uma tragédia pessoal. Né? A uhum, gente não pode dourar a pílula de dizer assim, olha, é banal, a pessoa está levando bem. Não, ela vem assustada, ela vem em pânico, por melhor que seja o prognóstico do tumor, por mais cedo que ela receba, é uma notícia que você nunca quer passar por ela. Então, primeiro, eu acho que tem que ter uma conversa muito clara sobre hum, que é, o que não é, o que vai acontecer, quais são as etapas do processo, porque mesmo que a pessoa esteja tão assustada que ela não vai entender tudo, porque é muita informação e você está com um momento de muita tensão, né? Então você não sim. absorve, né, toda aquela informação. Pelo menos a pessoa sabe que você vai jogar limpo com ela o tempo todo. Ela sente que ela pode confiar em você. Então, a paciente de reconstrução de mama, ela vem referida por um outro médico, né? Que Tá. me diz assim: olha, essa pessoa, ou ela vem porque outra pessoa que ela já conheceu foi minha paciente. Então, ela vem com esse medo do que vai acontecer comigo. E eu até conto para ela: eu falo assim, olha, nesse momento você vai ter uma situação de muita gente dizendo para você coisas que você parece que cada dia alguém vem e pisa um pouquinho mais em cima de você, tá? Daqui a pouco você vai começar a entender que tem luz no fim do túnel. Então a gente vai começar a conversar e eu vou te contar tudo aquilo que vai acontecer, o que pode dar certo, o que pode demorar mais. E o processo de reconstrução é um processo que eu digo que só termina quando a paciente está satisfeita. Hum, E isso, ela tem o tempo que ela precisar. Ela tem que ter um tempo curto para tratar esse tumor, para evitar que ele progrida. sim. Mas depois, a reconstrução em si, ela precisa ter o tempo dela para amadurecer o que é melhor, sabe? E aí é óbvio que cada tipo de tumor, cada localização de tumor tem uma abordagem diferente, tem que conversar sobre propostas de reconstrução diferentes, sabe, Uhum, Linda? É um assunto extremamente complexo no sentido de abordagem. A gente pode falar disso, assim, um curso inteiro tá. só sobre como você abordar essa questão do câncer de mama feminino. Né? Tem o câncer de mama masculino também, que é uma outra Que as pegada, pessoas não, a gente não fala muito sobre o sabem Outubro isso. Rosa, Aliás, nós estamos aproveitando no outubro, o né? ensejo que nós já estamos aí no Outubro Rosa, Uhum, mas vale lembrar que homens também têm câncer de mama. sim, Ah, e como com qualquer, né, câncer que sim, não for cuidado, vai matar. com Então é certeza. muito importante o autoexame também ele se conhecer, né? Porque existe nos homens também. Na mulher acaba ficando mais com maior visibilidade, porque a gente tem ali a nossa identidade, né? Assim, Uhum. mas existe nos homens também, né? E existe também o lado estético, que machuca muito a identidade dos homens, quando eles se colocam numa situação de que eles têm um aumento de glândula mamária, e vira assim meio uma bagunça, uma brincadeira, e algumas pessoas lidam super bem com isso, não tem nenhum Uhum. problema, mas outros se incomodam com isso. E aí também não ter o receio de procurar o auxílio de um profissional para tentar esclarecer se é possível melhorar isso, se não. Eu tenho pacientes que eu operei de ginecomastia, que é o nome técnico desse crescimento, Ginecomastia? ginecomastia, crescimento de mama masculina, né? Hum. Com 70 anos quase. Tá? Caramba. Porque a pessoa falava assim: olha, eu não consigo pôr uma camiseta, eu não consigo ir para a praia. Então, por que ter esse sofrimento, né? Você imaginar que é Por uma quê, coisa né? que pesa muito, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser conversada. A gente não pode ter esse tipo de tabu. E não é só quando emagrece, né? Porque muitas pessoas acham Não. que fica com o peito caído, o homem, né? Uhum. Porque emagreceu. Ah, eu engordei, emagreci e tal. Não, Não, não não, é só. não, É não. até aquele cara que é Que mais tem um magrinho e crescimento, que cresceu e deu aquela, né? E uhum. ficou peitudinho, assim, né? Teve uma época que isso aconteceu até com mais frequência. Hoje eu espero que as pessoas estejam um pouquinho mais ligadas nesse tipo de assunto por causa do excesso de hormônios. O pessoal ia para academia, Sim. tomava um monte de hormônio, acabava tendo um crescimento de mama e aí, opa, peraí que tem alguma coisa errada, né?
Hoje eu acho que já tem mais informação e tem até um senso crítico, que eu quero crer que exista esse senso crítico no sentido de fazer uso de tanta medicação assim para ganhar massa muscular, enfim, outras coisas, né? Mas entra o imediatismo que nós falamos. Sim. As pessoas não têm a paciência de falar, com alimentação eu Uhum. consigo me suplementar bem, com alimentação eu consigo conseguir alcançar o meu objetivo, Uhum. né? Não, quer de imediato, porque aí entra a competição, né? Eu quero estar Sim. melhor que o outro, maior que o outro, mais definido que o outro. E aí, mais uma vez, eu defendo o autoconhecimento, gente. Quando você se conhece, você se respeita, você se ama, você se admira. Você gosta de você do jeito que você é. Putz, olha, emagreci, mas aí tem aquela parte que não sai, né? Enfim, tá bom, até aí tudo bem, a gente vai no profissional e conversa com ele e Sim. fala, realmente não sai? Não, não sai. Acho que tem Uhum. algumas coisas que não tem jeito, né? Você vai emagrecer, vai ficar ali. Mas, cara, ama você, porque É que a cirurgia plástica, ela acabou virando um objeto de consumo. banalizaram um pouquinho, Ela né? virou assim, pela facilidade que a gente tem hoje, pela segurança que a gente tem de fazer isso com processos anestésicos melhores, né? Se você falasse na década de 50 de fazer uma cirurgia, o pessoal ia falar, imagina que loucura, tal. Mas hoje a anestesia é uma coisa muito mais segura do que já foi, né? Uhum. Os hospitais são muito mais Sim. seguros. Então, o que acontece é que você vai tendo instrumentos para fazer com que a cirurgia seja cada vez melhor, que a recuperação seja mais fácil. Mas isso não quer dizer que ela virou um bem de consumo que você chega ali na lojinha da esquina, compra, tá, faz a cirurgia e amanhã eu tô... Não. Você tem que passar por um pré-operatório, você tem que passar por um pós-operatório, o saber o que você pode, o que você não pode fazer nesse pós-operatório, para que a sua cirurgia realmente tenha a consequência desejada, né? Ela tenha o resultado que você almeja. E isso é um processo, né? Isso é um processo. Não tem esse imediatismo. As pessoas têm dificuldades com o processo. Isso é uma Uhum. das coisas mais claras para mim, em todos os sentidos. Elas têm dificuldades com processos, de Uhum. falar, não, elas não têm paciência consigo. Aí elas cobram dos outros, né? Elas Uhum. cobram o amor, o reconhecimento e a paciência do outro com ela, mas ela mesma não tem. Sim. Mas ela mesmo não Não tem. tem. Porque se eu tenho paciência comigo, eu falo, tá bom, eu tô no meu processo, isso vai passar, vai Uhum. melhorar, e enfim. E aí a alimentação traz muito isso também, né? Tanto nas questões físicas, estéticas, quanto emocionais, né? Porque os alimentos interferem muito nas nossas emoções, Sim, né? com certeza, com certeza. Isso está super bem estabelecido hoje, que quando você tem alterações dessa microbiota, né, desses germes, Tá. você acaba tendo estados de depressão que você não consegue reverter nem com medicação. Você precisa do auxílio dessa microbiota, então, de comer adequadamente para não danificar essa microbiota, reparar essa microbiota para você ter o efeito do remédio desejado. Quais são os alimentos hoje que mais provocam esse tipo né, que causam mais esse tipo de inflamação, né, de depressões, assim, né? Bom, Depressões físicas e emocionais. Vamos lá. Prestem atenção, tá, gente? Vamos lá, como eu falei no começo do programa, tudo aqui é aham, para esclarecer, respeitando a individualidade de cada um, mas tudo baseado em estudos, viu? sim. Presta atenção. Bom, vamos lá. Eu preciso colocar uma coisa assim que é super importante. Não existe um alimento que seja ruim e não existe um alimento que seja santo, tá? Tá. O que que a gente tem? A gente tem alimentos que quanto mais perto da natureza eles estiverem, então quanto você consome uma coisa que não foi processada, isto é melhor para você do que um alimento ultraprocessado. Tá. Alimento ultraprocessado seria interessante que a gente não consumisse ou consumisse com o mínimo de processamento possível. Então vamos fazer uma diferença. É diferente você consumir uma bala colorida cheia de aroma de fruta, disso, daquilo, daquele outro, que é um ultraprocessado, que nem sei se é alimento, porque ele é um conjunto químico de um produto químico lá que você está comendo e está sentindo um gostinho de alguma coisa, o cheiro daquilo lá, Sim. que é feito para produzir um efeito na sua papila gustativa e você achar ótimo. Isso não é alimento, esse ultraprocessado. Quando você compra um brócolis congelado que foi minimamente processado, ele foi lavado, teve um processo ali, esse daí é um minimamente processado que você pode e deve fazer uso na praticidade da sua vida.
Então, não dá para a gente dizer assim, vamos abrir mão de toda a praticidade, vamos comer só aquela coisa que eu acabei de tirar da terra. Não existe isso, né? Vamos combinar que não cabe na nossa vida louca. E outro, os centros de produção dos alimentos, eles estão mais distantes da nossa casa. Sim. Eles têm que passar por um supermercado. Então, existe também a questão do produto ter uma garantia de que ele chega em você com uma qualidade sanitária boa, que ele não está podre e que não vai te adoecer. Agora, sem extremos, sem dietas padronizadas, mas o consumo de proteína animal é um grande causador de problemas. O consumo de excesso de açúcares e farinhas refinadas é uma fonte de grandes problemas. Então, quando a gente consegue entender isso e consegue saber quais são os detalhes, que aí poderia escrever 10 livros só sobre isso, a gente poderia ir reduzindo esse tipo de alimento na nossa dieta e deixando mais perto daquilo que é de verdade, né? Comida de verdade. Então A minha nutricionista defende, ela tem esse lema, comida de verdade, gente. Sim. Verdura, fruta, né? As pessoas não comem mais fruta porque dizem que é calórica, sabe? Não tem sentido isso, não tem nenhuma Eu não tomo sucos. razoabilidade. Uma coisa que eu não gosto é de tomar sucos. Por quê? Eu aprendi, aí me corrija se eu estiver equivocada, que quando você toma o suco, principalmente o suco de laranja, você está pegando o açúcar da fruta e botando num copo. Então, é mais saudável você comer a fruta. Igual hoje, eu descasco a laranja, eu como uma laranja inteira. Posso fazer uma parte aqui? Deve, por favor. Então, vamos pegar um exemplo do suco de uva. Tem um suco de uvas que você compra, assim, que eles têm lá o selo orgânico, tudo direitinho. Como é que é feito isso? Então, você pega a uva orgânica, que é ótima, tá? E aí você leva para uma esteira de produção dentro da cadeia de produtos alimentares, aonde a semente vai para fazer o óleo de semente de uva que a gente usa para o produto cosmético, a casca vai para fazer resveratrol, que é um suplemento, a polpa, aquela massinha da polpa da uva, ela vai servir de insumo para fazer biscoito, bolacha, para deixar a textura mais macia na engenharia de alimentos. O que sobra é a água com pigmento e muito açúcar. E aí isso é pasteurizado. O que é? Fervido numa alta temperatura que concentra. Então, quando você vai tomar esse suco de uva orgânico, em princípio, você está tomando água com açúcar concentrada. Então, esse alimento, mesmo tendo essa característica original boa, o processamento que ele sofreu, ele ficou muito ruim para você. Então, isso é uma coisa que você não deve consumir. Então, coma uma uva, gente. Coma uva, ou então faz o suco da fruta em casa, enfim. Eu fui para Petrolina e eu trouxe bastante uva de lá, né? Que a uva de lá é maravilhosa. Sim. Eles têm lá uma candy, não sei o que lá, que é uma uva que você compra, ela parece ela parece uma pipoca, sei lá, cotton candy, lembrei. Cotton candy. Cotton candy. Gente, ela parece algodão doce mesmo. Sim. Você come ela assim, ela é maravilhosa, Uhum. né? Só que eu sei que tem que comer uma certa quantidade, porque tem um açúcar, ela é docinha e tal. Mas eu prefiro comer aquela quantidadezinha, 100 gramas ali dela, do que tomar um suco, porque eu sei que é basicamente Sim, isso. Eu aprendi. sim. E eu aprendi isso, sabe como? Quando eu entrei na menopausa, que eu tive menopausa precoce, eu já falei sobre isso aqui para vocês, e eu tive que fazer meus exames, deu uma pré-diabetes. Falei, mas peraí, eu me cuido e tal, não sei o que. Aí o médico falou, você toma suco de laranja? Eu falei, tomo, eu tirei isso e aquilo, agora você toma suco de laranja. Ele falou, amor, você tá botando açúcar no seu sangue. Sim. Você come 5 laranjas de uma vez? Eu falei, não. Eu falei, então, você tá pegando açúcar de 5 laranjas, colocando num copo e tomando o açúcar concentrado da laranja, com gosto de laranja no copo. Mas olha, esse equívoco até eu fiz antes de começar a entrar fundo na questão dos alimentos, né? Quanta coisa que eu deixei de comer hoje, porque eu teve uma época que eu achava que peito de peru era uma coisa saudável. Né? E assim, se há desculpe, mas... O Belchior tá aqui, ele tá, meu Deus do céu. Se há uma coisa que é o lixo do lixo do lixo da humanidade, é embutido, né? Então isso você não passa nem perto, você nem compra um negócio desses. E aí todos o que embutidos. Você tem em festa de criança? Embutidos. Embutidos. Você tem salsicha, você tem brigadeiro, você tem um monte de tranqueira que você está formando um adulto para ser infeliz, né? Então, por isso que a obesidade aumentou muito, porque aí a pessoa fica naquele consumo dessas coisas, aí ela tem lá as questões emocionais. Vou explicar um pouquinho disso aqui para vocês, tá, gente? O que as pessoas hoje buscam
Por que a gente está vivendo uma pandemia da obesidade? Porque as pessoas falam muito da pandemia, eu comentei isso num almoço ontem. Falei, gente, as pessoas falaram da pandemia, mas tem muita coisa pior acontecendo aí. Hoje a gente tem a pandemia da obesidade. E a obesidade, quando a gente fala para cuidar da saúde da alimentação, a gente não está falando de busca de corpos perfeitos, porque não existe corpo perfeito. Existe o corpo saudável que você está ali dentro, né? O seu templo. O nosso corpo é o nosso templo, que vai te dar liberdade de envelhecer de uma forma que te dê, né, essa questão da longevidade com liberdade, porque se eu não cuido da minha alimentação, se eu não cuido da minha cabeça, se eu não cuido, né, não trago esse AMC, né, alma, mente e corpo, entendo tudo isso, eu vou ser aquela pessoa mais velha que vai depender de todo mundo, aí a tendência a ser depressiva é muito grande, porque é muito comum as pessoas falarem assim, né? Ai, mas a minha aposentadoria não dá nem para os meus remédios. Porque você não cuidou da sua saúde lá atrás. Sim. Você tinha que estar investindo isso, gente, nas suas viagens, né? Nas baladinhas. Aí sim, fazer baladinhas e tudo mais. Mas você não cuidou. Então, essa pandemia da obesidade que a gente vive hoje é muito relacionada ao quê? Essa correria que se deu no dia a dia, aí se come muitos alimentos ultraprocessados, muito embutidos, que aí os pais chegam em casa, compram, faz um pão com salsicha, faz macarrão com salsicha, faz não sei o quê, que é muito rápido, compra tudo muito rápido, aquelas lasanhas rápidas, aquilo tudo ali. Sim. E aí a criança, além dela aprender a gostar, existe a memória afetiva, que é o momento que está com o pai e com a mãe. Quando ela cresce, o que ela vai buscar? A mesma coisa, A né? mesma memória. E aí ela vai comendo, e ela nunca vai saciar aquilo. Eu gosto sempre de uma analogia que diz assim, você não tem um corpo perfeito. Todos os corpos nascem perfeitos. O que você tem e que não está bom é o quanto você foi estragando ao longo da sua vida. Se você pegar criança, é muito raro você dizer assim, essa criança é horrível. Não tem isso, né? As crianças são lindas. E aí, na dependência de como elas vão sendo alimentadas ou como o paladar delas vai sendo formado, quais são os hábitos que elas vão tendo, inclusive hábitos de exercício físico, elas vão virando adolescentes mais estragados e mais sofridos, que terminam em adultos muito comprometidos. Sim. E aí, pessoas de idade completamente dependentes ou pessoas muito ativas, né? Você tem os dois extremos. Você tem pessoas que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa tem 90 anos e ela não parece que tem 90 anos, está conversando comigo aqui, eu não daria não teria a menor referência da idade dessa pessoa, né? Eu tenho pacientes que com 80 anos chegaram a fazer maratonas. Sensacional, sabe? 5 isso. por ano, não é uma só, é 5 Uau. por ano. Tá? E a pessoa, assim, você olha e fala, puxa, o camarada carrega um peso enorme, enfim, tá bem, tem uma pele boa, a mulher tá muito bem, enfim. E você pega pessoas de 40 anos que você fala, peraí, se você não se cuidar, não dá nem para tentar tratar você, né? Então, precisa pôr um freio de arrumação nessa saúde para poder conseguir fazer um planejamento de como é que você vai tratar cirurgicamente essa pessoa. Sabe que eu sou filha meus pais são baianos, e muito, muito da minha infância eu ia para casa da minha avó, na Bahia, minha avó mora lá, em breve estarei lá de novo, passar férias, e eu aprendi a comer de uma forma mais saudável, mesmo minha avó sendo a doceira da cidade, era sempre uma coisa mais saudável, porque chegava de manhã o leite que tinha sido tirado da vaca às 4 da manhã pra gente tomar, o requeijão, o queijo que ela faz pra gente, é assim até hoje. Ela é uma das... Acho que só tem 2 na cidade. E ela é uma das 2 que fazem isso. Olha só. Então, eu aprendi a comer de uma forma um pouco mais saudável, baseada nisso. E minha mãe cozinha muito bem, ela é muito focada. Ela traz muito isso pra gente. A gente trouxe muito isso. Lógico que com a correria do dia a dia, a gente acabou não conseguindo mais viajar tanto, ir tanto. A gente foi trazendo um pouquinho dessa cultura, o HT, né? Mas minhas irmãs ficaram obesas em certo momento. E acabaram voltando. Hoje elas estão pleníssimas, assim, melhor que eu até, porque elas também olham muito para essa questão da alimentação. A minha família é muito preocupada com isso. Meu pai, ele gosta de fazer caminhada, ele gosta de comer bem, ele gosta de comer salada. Ele tem lá as coisinhas dele, mas ele traz muito isso. Você falou dos velhinhos, né, longevidade. Minha avó morreu com 97 anos e ela começou a se decair com 93, quando ela teve uma
um problema na vesícula lá e tal. Enfim, porque a gente trouxe muito isso de comer bem, de comer de uma forma muito saudável. Então, eu tive grandes exemplos dentro de casa de como a alimentação faz diferença, Sim. né? Assim, como a gente trazer essa questão alimentar e tudo mais faz a diferença. Só que as culturas que estão se criando hoje, infelizmente, são as culturas do vamos rápido aqui, né? Os bolinhos rápidos. Eu vejo lancheiras de crianças com aquele monte de bolinho, né? Aquelas coisinhas rápidas assim, né? Não vou falar os nomes aqui para. Sim, Né? A gente não pode entrar Não nesse pode, mas mérito. suquinho, bolinho e tal. Eu falo, cara, puta que foda isso. E até a gente precisa ter uma separação grande, porque tem muita coisa que é vendida como sendo saudável, Sim. né? E não é. E aí a pessoa precisa decifrar esse rótulo, que aí é um pouco de marketing, é um pouco de jogada, enfim, a gente precisa estar buscando conhecimento para não cair nesse tipo de pegadinha. Eu né? tenho visto muito falar de algo que a gente não ouvido muito, né? Falar algo que a gente não ouvia tanto antigamente, que é a síndrome do intestino irritado. Sim. E tudo relacionado à alimentação, né? Principalmente ao açúcar, não é isso? Olha, a síndrome do intestino irritável é uma condição em que você tem uma alteração do funcionamento do intestino por vários fatores, né? O problema é que, assim, muita coisa que está sendo diagnosticado como síndrome do intestino irritável começou com um erro alimentar. Tá? Muita gente que sofre de intolerância disso, intolerância daquilo, gente que tem problemas autoimunes, começou com um erro alimentar. Né? Então é um processo longo, um processo assim complicado, acho que a gente não cabe nem aqui dar todos os passos, mas você chega naquele diagnóstico de a pessoa dizer assim, eu fiz um teste de alérgenos, eu sou alérgico a isso, aquilo, aquele outro, eu vou comer o quê? Eu não vou comer nada? Não, é porque aí já está num nível de comprometimento que você realmente precisa excluir muitas coisas, tentar arrumar, dar uma acalmada. O melhor exemplo é assim, você comparar o intestino com a pele. Porque a pele, se você tiver feito um machucado, vamos dizer que você caiu, ralou o joelho tal, e está recém sarado aquela pele. Se você for lá e puser uma água quente, você vai perceber que você sente mais o calor, porque essa pele ainda não está tão espessa, ela está recém-formada. Então, ela se danifica com mais facilidade. Se você imaginar que o intestino acontece a mesma coisa, imagina você comendo 4 vezes por dia, 3 vezes por dia, uma coisa que não te faz bem, você está fazendo uma queimadura a cada 6 horas na sua parte intestinal. E aí, depois de um tempo, você não tem como ficar bem, não importa a qualidade do que você estiver comendo. Eu escutei alguém falando algo assim, o intestino é o nosso segundo coração. É isso mesmo? Segundo o cérebro. Segundo o cérebro, é isso, né? Porque no intestino é produzido mais de 80% da nossa serotonina, que é um aminoácido, melhor dizendo, um neurotransmissor, né, que é formado a partir de um aminoácido chamado triptofano. Então, isso é produzido no intestino, e essa serotonina, você conhece bem, é o neurotransmissor que nos deixa feliz, que faz com que a gente durma bem, com que a gente esteja de bem com a gente mesma, né? Então, é um grande aliado da nossa qualidade de vida, né? Eu vejo que você, né, assim, gente, tá incrível aqui. Nossa, agora que eu vi o tempo, a gente passa muito rápido aqui. Isso tudo é muito fascinante, né? Sim. E o que te fez buscar tudo isso, né? Porque ser médico, ainda mais na área de cirurgia plástica, requer muita dedicação e estudo, assim. Qual foi o momento que você viu que você precisava dessas informações, trazer isso para ajudar mais, assim, os seus pacientes? Olha, primeiro foi assim, a constatação de que você tem uma dor pessoal. Né? Então, eu passei por um momento, eu entrei na menopausa com 50 anos, depois de uns 3 ou 4 anos eu comecei a ter eu fazia bastante exercício físico, eu nadava 3.000 metros 3 vezes por semana, Nossa, sabe? já Uma cansei. coisa assim, eu sempre
procurei fazer bastante exercício físico e eu estava ganhando peso e eu estava me sentindo mal, estava com dor articular, e aí eu comecei a ficar muito preocupada, porque aí eu estava seguindo vamos dizer assim, uma alimentação saudável, como eu era apresentada a isso, de comer produto diet, zero açúcar, zero lactose, zero não sei o que, zero não sei o que lá, sabe? Até uma vez uma pessoa falou assim para mim, tem tanto zero aqui que eu não sei do que a gente está comendo, né? Eu falei, é uma bomba química. E é verdade, né? E aí eu comecei a ter muita dor, eu saía das cirurgias assim, acabada. Toda hora eu estava gripada, aí comecei, por causa dessas dores, não conseguia treinar direito, ficava mais parada. Bom, enfim, o resumo da ópera foi um show de horrores em que eu ganhei muito peso, me senti muito mal. E aí fui num nutrólogo que me deu uma prescrição de muitas coisas e eu falava assim, gente, eu não vou conseguir tomar tudo isso de remédio, eu sou super sensível de estômago, estava naquele momento. O que que eu vou fazer? Aí aquela história, né? Deixa eu ver mesmo o que que eu posso começar a tomar. Aliás, porque era assim caríssimo É tudo, tudo muito né? caro. As pessoas acabam não fazendo porque tudo fica muito caro, E né? aí eu falei assim, gente, eu não vou dar conta de pagar essa conta, esse plano de saúde, tudo isso daqui. Deixa eu ver o que que eu vou começar a resolver da minha vida e comecei a pesquisar. E aí eu fui encontrando, olha, peraí, se você tem essa questão com essa vitamina, se eu comer o meu abacate aqui que eu amo, eu vou encontrar isso aqui. Então, e se eu comer o abacate e não precisar tomar o remédio? Então eu fui selecionando. E nisso eu comecei a entrar, mas espera aí, por que que as pessoas falam mal desta farinha? E eu fui entrando no sistema de processamento do alimento, que aí é que eu acho que está a grande pegada, porque médico não sabe disso, muitas vezes nutricionista não tem acesso a isso, sabe? Você vê lá um rótulo e você acredita naquele rótulo, mas você não entende a filigrana daquela produção, daquele processamento. Como esse exemplo que a gente deu aqui do suco Sim. de uva, sabe? Então, quando eu comecei a descobrir isso, eu falei, não, peraí, eu vou voltar a comer tudo que eu adoro, porque eu sou a rainha da fruta, eu como 10 frutas por dia, pelo menos, né? Eu como um Um dia eu monte, chego lá. brócolis, minha salada, assim, para mim, é uma coisa que eu sou capaz de comer cru, Eu adoro sabe? salada. Então, Não é não sou muito fã sacrificante. de produto animal, assim, mas de vez em quando também como, não sou nenhuma radical em nada disso. Mas quando você começa a entender, e doce, as pessoas falam, não pode comer doce, mas espera aí, que doce que você está falando? Uma coisa é aquela mousse de pizzaria, né? Que é aquela coisa que não tem gosto de nada, não tem textura de nada, e é um marronzinho que você come lá para enganar o seu paladar. E outra é aquele doce que você faz a partir de uma fruta, A minha avó né? faz. Só com o suco da fruta. Então, são coisas completamente diferentes, né? Esse você pode comer sem problema. As pessoas hoje colocam muito o glúten, a gente falou um pouquinho aqui, eu quero Isso. falar aqui para vocês, como grande vilão. Por Uhum. que a gente vai falar sobre isso? Eu contei para ela que eu comecei a tirar um pouco do glúten e senti uma diferença Uhum. em algumas situações. Aí ela me deu uma explicação que eu amei, né? Porque eu gosto de um pãozinho e tal. Conta pra gente o que você falou pra mim, né? Pra você, fiquem atentos, vocês que Bom, colocam o eu vou tentar glúten como resumir. grande vilão aí de Olha, tudo, né? quando a gente faz a farinha de trigo, a gente precisa moer o grão, tirar lá a casca, dar uma desembalada, enfim, e aí esse processo, a farinha, ela tem graus de refinamento, tá? Então, tem a farinha integral, que tem um pouquinho mais de fibra, e tem a farinha branquinha. Lá na década de 50, 60, o consumidor brasileiro começou a perceber que quanto mais a farinha fosse branquinha, mais fácil era a vida da dona de casa, né? Então eu lembro da minha avó dizendo assim: olha, vamos comprar essa outra marca de farinha que é um pouquinho mais cara, mas ela não precisa peneirar. Né? Ela é tão branquinha, tão soltinha, e ela faz o bolo crescer mais, é completamente diferente. Por que isso? Porque aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem um processo de alvejamento dessa farinha foi produzida, e ao mesmo tempo um processo de vamos dizer, um condicionador de cabelo, que não é do condicionador de cabelo, é como se fosse um condicionador de cabelo, mas é um produto que é colocado, misturado na farinha, para que ela fique mais fácil e mais deslize assim as partículas, Sim. né?
Essa farinha, ela tem uma característica que quando você junta com o fermento, ela forma uma rede mais dura, mais firme, né, quimicamente, e aí o bolo cresce mais. Só que a gente não tem enzima para digerir essa rede. E aí essas partículas maiores caem no nosso intestino, a gente não consegue digerir isso, e quem vai fazer isso são umas bactérias danadas, uma parte não muito amiguinha das bactérias que a gente tem no intestino, e que por causa dessa digestão vão criar um processo inflamatório que aí tem toda a consequência. Que aí dá aquela Tá? sensação de estufamento, tudo aquilo que... Isso. Então, na verdade, você não é exatamente intolerante ao glúten, você é intolerante a esse glúten que foi modificado por essa razão química. Tá? Tanto assim que tem muita gente que sai daqui, vai para a Europa e come pão em Portugal, na Espanha, na França e fala: nossa, o pão aqui é maravilhoso, você se sacia com esse pão. Por quê? Porque a farinha é diferente. Até na Argentina, se você for, os pães são diferentes, São. tá? Porque eles não têm esse tipo de processamento. É proibido na Europa, na Argentina e na Ásia, então nem se fala, porque lá eles nem comem farinha de Aí trigo. aqui o pessoal vai banalizando e a gente vai se ferrando, né? Porque... Sim. E é estúpido isso, porque é uma questão de saúde pública. Se eu vou Sim, endoecendo a minha população, eu também vou onerar o meu sistema de saúde, sim. né? Com esse tipo de situações. Aí você, aí, de repente, eles não deixam que um complexo vitamínico seja completo, como da Uhum. pessoa precisa, mas aí a farinha ela pode ser, né, É. ser condicionada, né? Sim, sim. E, enfim, e aí acaba fazendo mal. E é fato, por exemplo, tem algumas pizzarias, eu gosto muito, né? Não como com muita frequência, mas eu gosto. Sim. Eu hoje eu vou nos lugares certos, porque eu falo, puta, essa aqui não me faz mal. Você vê como é diferente, Porque né? aí tem, por exemplo, tem uma que Provavelmente até a qualidade da o farinha maître que a falou, ele é pessoa usa. argentino e fala, a gente não usa farinha nacional. Isso. Porque ela dá diferença na massa. A gente prefere esperar o processo de fermentação, a gente prefere, né? Uhum. Porque dá diferença. E realmente, eu como, se deixar, a última vez que eu fui com minha irmã, a gente comeu praticamente uma pizza inteira, porque eu não senti nada. Sim. Não é aquele negócio que você come e você fala, ai meu Deus, parece que eu comi um boi, assim, né? E tal. Não, porque simplesmente é uma farinha E o diferenciada. cruel, sabe, Linda, é assim, quanto mais barato o produto está na prateleira do supermercado, mais ele faz mal para a saúde, Uau. tá? Não quer dizer que todo produto caro Seja seja bom. bom, mas o produto que tem todo esse processamento, ele vai sendo tão desvencilhado das propriedades naturais dele, para justamente ficar mais tempo na prateleira, e com isso o produtor consegue ter uma margem de lucro maior, o supermercado tem uma margem de lucro maior, não tem tanta perda na estante, né? Se você pegar pão hoje, o pão que todo mundo fala, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, ele está com um prazo de validade de 3 meses. Aonde você já viu que um alimento de verdade não estraga em 3 meses? Não existe isso. Não existe. Né? E você pega um pão e o pão está lá 3 meses e você come aquilo lá. Então, a quantidade de conservantes e de outras substâncias que existem nesses produtos ultraprocessados é enorme. E isso não faz bem para a gente. Então, não seria equivocado afirmarmos que esse consumo dessa farinha, tudo isso aí, né? Que é o grande causador das nossas dores físicas. Sim. Porque eu vejo muita gente falar, puta, eu tenho dor nos ossos, dor nas mãos, não consigo andar, isso e aquilo, mas eu tô comendo bem, putz, eu faço tudo que o meu médico manda, eu tomo todos os remédios, mas isso não passa. Tá nos alimentos, então. Sim. A minha questão pessoal mesmo, que a gente começou a conversar e depois eu fiz uma digressão. Eu tinha uma dor nas mãos que eu falei, bom, eu tenho uma artrite reumatoide, não é possível, eu vou começar a pesquisar. Comecei a comer direito, em 3 semanas eu estava sem dor. E não tenho mais dor, eu tô com 62 anos, eu não tenho mais dor, eu não sei o que é isso, sabe? Às vezes faço uns exercícios um pouco a mais, então vamos lá, faz fisioterapia, arruma aqui e ali, porque também acho que posso tudo, né? Eu sou bem aquela que acha que pode fazer. Mas você percebe que a qualidade de vida que você tem, o bem-estar, a disposição, é sono, muito... né? Sono, eu não sei o que é insônia, né? Então... Quais foram as suas principais mudanças? Lembrando que é uma coisa dela, tá, gente? Mas só pra gente exemplificar aqui. Que fizeram diferença pra você no seu dia a dia. Basicamente, tirar o ultraprocessado da minha vida. Tá.
Tá. né? Eu hoje como pouquíssimo ultraprocessado, pouquíssimo. E quando eu estou falando de ultraprocessado, eu estou falando de tudo, inclusive aquele que você não imagina que você está comendo e que é aquela aquele biscoitinho que alguém te oferece que foi feito com um produto processado, Tipo uma né? Então, bolachinha de arroz. O pessoal fala bolachinha de bolachinha de arroz arroz. Ou saudável. eu sou vegana. É muito comum o paciente chegar e falar, eu sou vegana. Eu falo, não, mas peraí, vegano que come comida saudável ou vegano que come junk food? Porque tem as duas coisas, né? Então, eu sou uma pessoa que naturalmente como menos proteína animal porque eu me sinto mais confortável assim. Então, Tá. eu como, na verdade, tem muitos dias que eu tenho uma alimentação praticamente vegana, né? Se você for considerar. Mas não aquela coisa de substituir, Mas não... eu tô com vontade de comer isso, então eu vou comer o queijo vegano. O queijo vegano é um lixo, né? Desculpe. A não ser que ele seja feito com uma matéria-prima que eu ainda não consegui um rótulo maravilhoso, né? Perdoe se tiver alguém me escutando e que tem Mas a verdade é essa. Eu vejo que as pessoas... Por exemplo, eu conheço muita gente que fala que é vegano, mas toma aqueles... Eu não vou falar a marca aqui, mas aquelas coisas para dar um ânimo. Como é que é o nome? Energético. Energético é feito de taurina, né? Taurina, lá, um negócio. Gente, Tem tudo que peraí, você você possa tá dizendo imaginar. pra mim que você é vegetariano, vegano, os anos aí, mas você toma energético todo dia. Uhum. Aumentou o número de jovens que estão infartando. Isso Ou é refrigerante, né? Eu já vi vegano que toma muito refrigerante. muito refrigerante. É. Aí eu falo, tá bom. Aí eu falo, gente, eu preciso comer minha picanha de domingo. Uhum. Porque eu gosto, eu como carne, mas eu não sou aquela pessoa que fala assim, se não tiver uma carne, eu não como. Cara, quantas vezes eu falo, chego em casa, um arroz, feijão, um ovo em cima, pra mim tá ótimo, eu fico feliz, uma salada, Aliás, sabe? um prato perfeito, se você quiser uma receita, que isso vale para todo mundo, de prato perfeito, isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Arroz, feijão, uma folha verde escura, um legume colorido e uma fruta de sobremesa. Isto é uma refeição perfeita. Olha, e uma proteínazinha. A proteína você tem no feijão, né? Então, assim, sabe aquela pessoa que é um trabalhador braçal que come arroz, feijão porque ele não tem dinheiro para mistura? Sim. Ele está comendo a proteína do feijão, que tem alguns aminoácidos essenciais que se complementam no arroz, e aí você tem todas as outras vitaminas, os outros antioxidantes e tudo que você precisa no conjunto de verdura de folha, um legume colorido e uma fruta, tá? E aí a pessoa pode comer uma quantidade enorme. E não vai engordar, vai ao contrário emagrecer, ele vai ter mais massa magra e tá super bem. Ou seja, arroz e feijão é a vida, gente. É vida, é vida, é vida. Arroz e feijão é o que salva a gente, o que vem aí junto, né, junto com uma Sim. folha e a fruta e tal. Sim. Eu gosto muito eu como todos os dias laranja e banana. Aí tem outras frutas que eu acabo comendo. Ótimo, ótimo. Essa semana eu ganhei manga palmer, tá lá em casa, aquele cheiro maravilhoso. Uhum. Mas eu adoro, todos os dias eu consumo pelo menos uma banana e uma maçã. E uma laranja. Aí, quando eu sei que eu fico mais em casa, eu como maçã, porque eu também gosto muito também. Uhum. Né, que eu sei que ela é uma fruta muito boa para Sim. todos nós, assim. E é o que eu tô procurando, tô trazendo, e não está sendo sacrificante, pelo contrário. Uhum. Ou essa semana eu ganhei brigadeiro, eu comi, mas sabe quando você já não sente mais aquele prazer, assim, que eu sentia antes? Sim. Eu falei, putz, mudou alguma coisa. Eu sou chocolatra, eu preciso comer alguma coisa com chocolate no dia. Uhum. Mas eu não sou aquela chocolatra que precisa comer uma barra. Mas eu preciso... Meu organismo... Tem algumas pessoas que são assim com café, Sim. né? Eu sou com alguma coisa com chocolate. Mas hoje também... Se eu tomo uma caneca com um chocolate, eu compro 100%. Tá. Para mim, já fico É feliz. diferente você ter um pó de cacau, que é um produto que foi extraído do cacau mesmo, e você põe no seu leite, como você está mencionando, né? De você ter um achocolatado, que às vezes a quantidade de chocolate nele é É nada, pífia. né? E aí você tem mais açúcar e você mistura, e aí vira um alimento horroroso, né? Eu sou uma consumidora de chocolate amargo. Tá. Eu não gosto de chocolate ao leite. Uhum. Isso é há anos já. De 70 para cima, fico feliz. Então, quando eu tenho vontade, é o que me bate, assim. Mas foi algo também, um hábito adquirido.
né? Assim, eu fui tirando um pouco. Uma das brigas com a minha mãe, eu falo, mãe, não põe açúcar no café, não põe açúcar não sei o quê, porque eu já sei que as coisas naturalmente têm. Então, como eu me preocupo muito com essa longevidade né, envelhecer bem, porque Sim. eu falo, eu quero ter a minha independência, eu quero viajar, eu quero fazer minhas coisas sozinhas. Então, hoje, eu cuidando disso, praticando atividade física, fazendo a minha terapia, né, indo na nutricionista e tal, eu tenho buscado essas ferramentas e colocado em prática, porque tem muita gente que vai, busca tudo, compra da Google, mas aí chega na hora de fazer, né, não faz. E eu aprendi, e aí você só veio reforçar isso, que não é só as vitaminas que fazem diferença, né? Não. Na comida a gente encontra tudo aquilo que a gente precisa para que a gente fique bem, para que a gente viva de forma saudável. E, enfim, nos teus pacientes você tem conseguido que eles mudem isso, entendam isso, até para um processo de cicatrização num Sim, eu falo pós-cirúrgico, para todo mundo como é que é chega no isso? meu consultório, às vezes a pessoa vai por um motivo assim, tem uma pinta que eu preciso tirar porque está mudada, e eu começo a falar de alimentos. Eu falo assim, olha, você vai me permitir uma parte, mas você vai sair daqui com um pouquinho mais de orientação. E aí eu falo alguma coisa a respeito de alimentação, por quê? Porque isso faz diferença na qualidade da cirurgia que eu faço. Sabe? E faz diferença na qualidade de vida da pessoa. Então é muito raro. E às vezes a pessoa fala assim: não é possível que você está me falando. Eu falei: não, então faz um teste. 3 semanas. 3 semanas você faz a alimentação do jeito que eu estou falando. Marca lá numa folhinha para não ter o risco de você fazer o 22º dia. A pessoa nunca volta para trás. Nunca. E às vezes vê coisas assim impressionantes, impressionantes assim de melhorar a dermatites que a pessoa tinha e que quase não dava para operar de tanta dermatite que a pessoa tinha, sabe? Aí Caramba. melhora, faz a cirurgia, fica bem. Trabalhar autoestima, né? Trabalha a autoestima, se sente melhor, dorme melhor, sabe? Tem disposição para fazer exercício físico, porque às vezes a pessoa não tem disposição, não aguenta, né? Tá Não tão mesmo. cansada, uma fadiga assim monstruosa. Isso é uma inflamação crônica. Como você acredita, né? Eu vou puxar um pouquinho o sardinha para o meu lado, assim, que as terapias, né? A mentoria, a terapia podem ajudar nesses processos também, até de consciência alimentar. Como você vê isso no seu dia a dia, nos seus pacientes, na tua vida até mesmo? Olha, é fundamental, né? É que assim, a maior parte das pessoas que chegam no meu consultório, elas já buscaram alguma ajuda porque elas perceberam que tinha alguma coisa a mais que elas precisavam trabalhar. E quando não tem essa consciência, essa clareza, a gente vai conversando a respeito até que a pessoa percebe que talvez seja um caminho muito difícil de fazer sozinha. Né? Então, eu acho que a grande vantagem da terapia, seja ela de que técnica que você utilizar, é que ela ajuda você a fazer o caminho de um jeito mais fácil. Né? É como você pegar, escalar uma montanha sem o equipamento necessário. Você vai chegar lá? Vai, dependendo da sua raça, da sua força de vontade, de quanto joelho você vai ralar, de quanto dedo você vai perder no meio do caminho. Com a terapia, se você tem aquelas ferramentas, aquele material todo, você chega em melhores condições. Então, eu acho que a terapia tem esse papel na vida da gente, sabe? Eu já fiz muita terapia na vida e acho que, assim, foi uma das coisas que me permitiu chegar onde eu cheguei. Que bom, né? Essa consciência é muito importante. De novo, falando sobre o equilíbrio alma, mente e corpo. E a gente está falando aqui, são 2 mulheres, uma de 46, uma de 62. Eu, particularmente, hoje, gosto muito mais de mim do que quando eu tinha 20 anos, no sentido de consciência do cuidado, do amor próprio, sabe, o quanto eu quero envelhecer, porque muitas pessoas trazem a questão do envelhecer como um deadline, acabou. Pelo contrário, gente, eu acho que quando você, né, principalmente as mulheres que entraram aí na menopausa, você já está livre de um monte de coisa, você não tem que provar nada para ninguém. Então, se liberte dessas amarras, sabe? Se cuide, procure ajuda. Olha, procure informação, tá aqui, ó, sabe? Tem situações, tem pessoas, nós temos ferramentas que precisam ser utilizadas para que nós nos libertemos dessas amarras. Tem que fazer uma cirurgia, né? Ou precisa, emagreceu muito, ficou pelancudo, isso aqui, tá bom, vai lá, vai na doutora Elizabeth, conversa com ela, né? E procure entender o quanto o seu dia a dia, os seus hábitos alimentares, a prática de atividade física, o cuidado com a mente, fazendo um mindfulness, né? Trazendo algumas ferramentas ali, praticando algumas ferramentas, vai te
fazer mudar essa percepção do envelhecimento, porque envelhecer não é vergonhoso. Envelhecer é você falar, cara, eu já cheguei até aqui. Quantas pessoas não gostaria de estar no seu lugar? Para refletir. Quantas pessoas não queriam, né, que você conheceu aí na sua vida? Para e pensa antes de você ficar, estou ficando velha. Não traga isso como uma vergonha, traga isso com orgulho, porque muitas pessoas gostariam de ter mais um dia de vida, de chegar na tua idade, de estar comemorando, celebrando mais um aniversário, mas, né, de uma forma saudável. Então, vamos começar a desmistificar, sabe, tirar esse tabu do ficar velho, ai, tá ficando velho, tá isso, dores, tudo isso não pode ser normal. A gente não pode achar que é porque eu estou ficando velho. Não pode achar que é normal sentir dor quando está ficando mais velho. Nada, a gente tem que... Sabe, eu falo que eu sou uma preconceituosa em desconstrução. Sim. Porque são preconceitos que a gente foi herdando e que a gente precisa e merece trazer para nossa consciência. E eu né? acho que essa geração, a minha geração, pelo menos, que é bem mais velha do que a tua, tem um papel hoje de formar um modelo de envelhecimento para as gerações mais novas. Por quê? Porque a gente está vivendo muito mais. E se a gente viver mais só para causar um transtorno para os mais novos, que papel que é o nosso? Né? Então seria melhor que a gente não tivesse mais por aqui. Então, ou você tem uma situação de independência, né? Para que eles possam crescer, para que eles possam acreditar que a vida deles vai ser melhor, que tem alguma coisa boa, ou a gente vai ser um modelo muito perverso. Né, em que eles vão ficar deprimidos porque eles falam, bom, peraí, o que me espera é... Virar cuidador. Virar cuidador. Porque eu falo que e isso é uma responsabilidade afetiva. Sim. Porque a gente fala tanto pai e mãe, bota tanto, eu faço isso porque eu amo meu filho, né? Não é. Se você tá botando pro teu filho a responsabilidade afetiva de cuidar de você e financeira, porque junto com a afetiva vem a financeira, você não tá agindo com amor. Não. Nem um pouco. Tá? Isso é um problema muito sério que a gente enfrenta no Brasil hoje, que é a gente transferir para os nossos filhos, né, para os nossos parentes, né, a responsabilidade de cuidar da gente na melhor idade, né, o que pelo menos deveria ser a melhor idade, porque a gente não fez isso quando a gente está mais novo. Sim. Então pensem sobre isso. É muita inconsequência. É egocentrismo. Isso. É inconsequente e é falta de responsabilidade afetiva. Gente, o nosso tempo está acabando. Acabou já, né? A gente até estourou um pouquinho aqui. Foi um papo incrível. A gente ficaria aqui mais duas horas assim e tal. Elizabeth, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Quando elas tiverem mais dúvidas, encontrar esse livro aqui para, né, quem tiver curiosidade mais, assim. Onde elas te encontram? Como é que funciona? Tem várias mídias, né? Tá. Eu tenho um site, que é o meu site da cirurgia plástica, onde você tem mais informação sobre a cirurgia, que é www.ebrenda.com.br. E eu tenho um blog, né, que tá meio até assim defasado, porque eu escrevi o livro, que é www.alimentaçãoterapêutica.tudojunto.com.br. E eu tenho um Instagram, que é o Dr. Elizabeth Brenda, aí DRA, Elizabeth com Z e TH Brenda. Enfim, vai me achando no Facebook, pelo menos. A gente vai colocar para vocês na descrição do vídeo, tá, gente? E se fez sentido para você, tá? Pensa para quantas pessoas mais isso poderiam fazer sentido. Então aí já curte, já comenta, compartilha. Se tiver dúvidas, manda mensagem para mim ou lá através das redes da Elizabeth. Eu tô o tempo todo respondendo mensagem. Que a gente está aqui para ajudar, como cientistas que somos do bem-estar, a gente está aqui para ajudar a cada um de vocês a, se libertar dessas amarras e viver com mais qualidade de vida, sabe? E ser mais responsável afetivamente a partir de si. Então aí já curte, comenta, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative os sininhos. E tem lá também o TikTok, né? Tem o Instagram. Aqui a gente está ao vivo no YouTube, Deezer e Spotify, trazendo sempre informações para que você possa viver com essa plenitude, possa viver da maneira mais, com a longevidade que todos nós merecemos. Elizabeth, mais uma vez, muito obrigada. Tá eu bom? Que te agradeço. Espero revê-la outras vezes. Eu estou pensando em criar umas rotas de bate-papo aqui com outros profissionais e tal. E acho que tenho certeza que será muito valioso para quem estiver nos assistindo. Espero vocês no próximo Cientistas do Bem-Estar. Até breve, tá bom? E tenha uma excelente semana aí. Beijo, lindezas. Até Tchau. mais, tchau.